e 5 dias para fechar a janela de contratações, né? O São Paulo ainda de olho, então, em novas possibilidades para reforçar o seu elenco, para reforçar o seu plantel, e tem a busca por um centroavante após a grave lesão de André Silva. E aí, Pri, eu trouxe também essa informação hoje mais cedo, né? E aí acho que vale passar por aqui também, que o São Paulo, então, trouxe na semana, né? Melhor dizendo. Hoje o São Paulo enxerga 3 meios para fazer negócio: ou empréstimo gratuito, ou livre no mercado que aceite luvas diluídas, ou jogador em fim de contrato que tope também aí então uma liberação imediata por parte do seu clube. Mas, em paralelo a isso, algumas ideias surgem, alguns papos acontecem, e ontem veio a consulta pelo Marcos Leonardo, né? A gente teve essa informação ontem, que o São Paulo consultou ele, tá no Al Hilal. É uma negociação, assim, cara, para deixar já de cara, na primeira manchete do fato, é considerada muito improvável essa negociação. Mas, e aí, não quero nutrir expectativa em ninguém, é o sonho do São Paulo. O São Paulo entende que ele é o jogador ideal para a Copa Libertadores para esse momento. Então, hoje o São Paulo ele tenta trabalhar com parceiros comerciais para tentar viabilizar esse negócio, mas obviamente só ter o dinheiro pode não bastar, né? Assim, pelo que eu tenho de informação, seriam 4 meses de vínculo para o Marcos Leonardo, né? 4 meses apenas de contrato até o final do ano, somente para ele jogar, né? Então, para jogar a Copa Libertadores, e ele ganha hoje quase 3 milhões de reais mensais no Al Hilal, né? Esse é o salário dele. Então, é uma divisão que seria assim, muito delicada para o São Paulo fazer. Não é fácil pensar que pode sair negócio. Não está descartado, mas é dito como quase impossível ou muito improvável. E aí, Pri, queria te perguntar em relação ao jogador, né? O que você pensa em relação a essa, enfim, possível negociação. E aí depois quero trazer um outro ponto de vista, mas só para falar um pouco, então, do tema Marcos Leonardo. Sonhar é de graça, né? Mas a gente tem que ter pé no chão aí para entender que as coisas não são fáceis assim, né? Sonhar é de graça, mas o Marcos Leonardo não, né, Gabi? Se fosse também, já estava por aqui. Cara, assim, pelo que você falou e até conversando com pessoas do São Paulo, de fato, é um sonho nesse momento, né? O São Paulo colocou como o nome que o São Paulo quer para esse momento, como você falou, pensando na Copa Libertadores, né? É muito dinheiro, né, Gabi? É muito dinheiro, mas, assim, vou falar uma coisa assim que muita gente vai talvez me odiar e me cancelar, que eu falei na segunda-feira. Cara, na minha opinião, na terça-feira, sei lá, mas que dia é hoje? Na minha opinião, indo contra totalmente a situação financeira do São Paulo, eu acho que assim, se for para você fazer um movimento agora, ou você traz um cara para resolver, como é o Marcos Leonardo, ou chega de rasgar dinheiro, trazendo gente que na hora que precisa não pode ser o cara que vai jogar. Entendeu? Então, assim, tô falando que eu quero que o São Paulo gaste milhões contratando o Marcos Leonardo? Não tô falando isso, ao mesmo tempo que a gente gostaria que isso acontecesse, né? De uma maneira responsável, que o São Paulo conseguisse talvez um aporte ali da Superbet, não sei, para pagar esse salário. Mas na minha opinião é isso, cara. Ou você traz o cara fera, resolve, e o São Paulo vai tentar buscar a Libertadores, ou chega de trazer jogador, e não tenho nada contra o dinheiro, não tenho nada contra o Tapia. Só que claramente não confiam nos dois, porque agora que precisa dos dois, os dois não servem. Então, assim, rasgou dinheiro, né? Porque contratou primeiro que nem era o foco da janela, né? Era atrás os focos, era zagueiro e lateral. Aí o São Paulo viu 2 oportunidades no ataque e trouxe, beleza. Só que agora precisa desses caras e não confiam neles. Então, para mim, foi um movimento errado, mal feito, né? Então, para mim é isso, cara. Ou traz um cara como o Marcos Leonardo, putz, como vai pagar? Aí não sei, tem um monte de gente lá no São Paulo que paga para decidir como vai pagar, para buscar aporte comercial, aporte financeiro. Não sou eu que tenho que ficar aqui fazendo esse trabalho, né? Mas ou traz esse cara para resolver e buscar esse título, ou para mim, tem que ir com o que você contratou. Ué, você contratou o dinheiro, contratou o Tapia, coloca, agora precisa deles. Então, assim, para mim é um movimento que eu apoio. Se for para contratar alguém, eu apoio que seja o cara para resolver. É muito caro, para mim, o São Paulo não tem outro jeito de trazer o Marcos Leonardo que não seja com o aporte financeiro de alguns dos seus patrocinadores milionários.
E assim, o que eu sei também é que a gente viu até a gente cravando que não existe mais nada, né? O que eu sei também não é isso, é que o São Paulo está tentando sim viabilizar de alguma maneira. É muito difícil, é muito improvável, porque até agora não conseguiu. Mas se do nada, agora 11h30, rolar uma reunião e conseguir, muda totalmente o cenário, como sempre foi no futebol, quando era Oscar, quando era Lucas, quando era Caleri, quando era Rames, enfim. Então, acho que resta a gente aguardar, mas eu só faria um movimento no mercado agora se fosse isso, um movimento certeiro para tentar ser campeão. Pô, mas aí ser campeão é relativo, existem várias variáveis, São Paulo pode ser eliminado. É verdade, mas, pô, São Paulo tem que entrar e se planejar para ser campeão. Já que decidiu mudar o discurso, né? Porque inicialmente no começo do ano o discurso era de baixar os gastos, ter uma folha salarial menor, ser competitivo ali na medida do possível. Mas eu concordo que conforme você vai indo nas competições, chega uma hora que você precisa tomar uma decisão. E aí? Não queremos passar, não vamos com nenhum jogador fera no ataque, ou vamos contratar alguém. É uma decisão que você tem que tomar como gestão, né? E me parece que com esse movimento a ideia do São Paulo é fazer um movimento para tentar buscar sim essa classificação. E de novo, é claro, eu super confio no Ferreirinha e no Luciano. Só para deixar claro, né? Porque é uma opção lá na frente essa dupla. Só que sei lá, o Luciano é expulso no primeiro jogo, acabou tudo, né? Como eu falei, são muitas variáveis para você tentar buscar essa classificação e essa taça esse ano. Então, assim, eu entendo o movimento e acho que se for com essa cabeça de vamos buscar esse título, tem que ser um cara como o Marcos Leonardo e não mais um jogador que vai chegar para quando precisar não jogar. E só para falar também, né, um pouco da situação dele, que eu acho que vale a menção, ele não pode, então, jogar a Liga Saudita, não vai ser inscrito, porque tem um limite, né, 8 estrangeiros por time acima de 21 anos, ele foi bem ali no Mundial, mas ele tá fora dos planos aí para a Liga Saudita, ele poderia jogar apenas competições, né, continentais, então não faz muito sentido para o Inzaghi ter ele no plantel.